problema do divórcio não diz respeito somente aos problemas emocionais que normalmente estão agregados ao final de um relacionamento. Meu nome é Letícia Borges Reis, eu sou advogada há 14 anos, sou especialista em planejamento patrimonial da família e vou te trazer hoje um caso real, na verdade é espelhado em várias situações que eu já atendi e qual é a saída que é possível através de uma holding familiar para que isso não aconteça um dia dentro da sua estrutura patrimonial e, consequentemente, da estrutura patrimonial da sua família. Esse exemplo fictício que eu vou trazer, ele na verdade retrata diversas situações muito semelhantes que já aconteceu e eu presenciei aqui no escritório. Vamos supor que José e Daniela, casados, tenham um patrimônio em comum. Em razão do divórcio, eles tenham que dividir esse patrimônio. O que acontece na prática, na verdade, é que, legalmente, tanto Daniela quanto José vão ter que resolver essa questão desse patrimônio que eles têm em comum, sem a holding familiar. O que normalmente acontece? Como é dever de um deles transferir 50% do patrimônio ao outro, normalmente o que acontece na prática é a venda desse bem, desse imóvel e, consequentemente, há uma perda patrimonial. Nesse caso, se José e Daniela tivessem uma holding familiar, esse sistema seria um grande aliado para que isso não acontecesse. Porque se você fizer o sistema de holding familiar bem estruturado, com uma cláusula de planejamento patrimonial, inclusive de comum acordo entre os donos desse patrimônio, seria possível, nesse caso, uma previsão de planejamento patrimonial para que, por exemplo, se Daniela falasse, eu vou ficar com esse patrimônio, ela tivesse a oportunidade de pagar isso ao longo do tempo, em 60 vezes, por exemplo. Então, se houver essa organização preliminar, essa organização antecipada, antes que aconteça um evento que a gente não sabe se pode ou não acontecer, como o divórcio, é possível que você preveja isso dentro do sistema de holding familiar. Veja que a holding familiar ele é um sistema que permite uma organização tributária, uma organização sucessória. Você já pode deixar tudo organizado para que um dia isso pertença aos seus filhos, bem como uma organização patrimonial que tem como objetivo proteger os seus bens independentemente de fatos imprevisíveis que possam acontecer um dia, como o divórcio. Você sabia que era possível ter cláusulas de planejamento patrimonial dentro do sistema de holding familiar? Então não deixe de curtir e compartilhar essa informação com pessoas que possam se beneficiar desse assunto, dessa informação. Um grande abraço e até mais!